Amiga, sabe o que vem me irritando profundamente esses dias? É essa necessidade de todo mundo parecer, sabe? Tá todo mundo tão igual, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo simplesmente dança a mesma dancinha, todo mundo parece robô, sabe? E eles ainda querem vender uma felicidade irreal por menos de quê? 15 segundos? O bicho simplesmente some, sabe? Desaparece. Eu olho pra isso e falo, porra, é isso que a gente tem? Foi isso que sobrou? Entende? Que, véi, os meninos mesmo, tá todo mundo perdido. Eles acham que masculinidade é algo que eles não têm que sentir, sabe? E se exibir muito mais. Pô, pelo amor de Deus. E as meninas, então, caramba, elas acham que precisa provar alguma coisa, sabe? Precisam ser validadas ou escolhidas. Da onde que todo mundo tirou isso? Eu fico aqui pensando, véi, foi isso que a gente se tornou? Em que momento que a gente se tornou isso? Entende? Porra, eu ainda acredito em tanta coisa. Cara, eu posso parecer besta com isso, mas a música, pra mim, é algo que cura, entende? A peça mesmo pode mudar a cabeça de alguém, entende? Eu acho que, sei lá, as pessoas estão muito mesquinhas hoje em dia. Política mesmo. Porra, eu tenho um pensamento muito diferenciado, pode ser até engraçado para algumas pessoas, porque eu acho que a política é sobre cuidar do próximo, entende? Mas não, hoje em dia eles acham que é sobre quem humilha melhor ou quem se sai melhor em todos os lugares. Pelo amor de Deus, cara, eu sei lá, eu tô cansada disso, sabe? Eu queria mesmo era ter o meu lugar, queria conseguir, na verdade, uma parte nisso tudo, porque eu não aguento mais só vozes vazias de todos os lugares, pessoas falando coisas que não preenchem nada, entende? Eu quero fazer parte de algo realmente novo, sabe? Sei lá, cara, eu não consigo nem me expressar direito quando começo a pensar sobre isso, vai me dando um negócio, entende? Eu queria mesmo era pegar e sentar e falar pra todo mundo, cara, ou a gente muda ou tudo piora, entende? Sabe? A gente vai olhar uma hora, a nossa geração mesmo vai ter que se olhar no espelho e ter que escolher quem quer ser. E, mano, quando essa hora chegar, eu só quero, tipo, ter a força de olhar pra mim mesma e não mentir na minha cara, de ser quem eu sou, sabe? Ai, amiga, é isso. Eu queria pelo menos falar isso pro mundo, só que eu só posso falar pra você, porque senão as pessoas vão achar que eu sou louca, talvez, mesquinha, não sei. Eu espero um dia ter essa coragem de poder expressar isso pro mundo, sabe? Sabe o que é estranho? Eu pensei que quando o fim chegasse, houvesse algum barulho que avisasse. Acabou. Mas não. O fim, ele veio em silêncio. Não teve estrondo, não teve barulho algum. Ele veio num dia qualquer. E eu simplesmente não consegui levantar da cama. E eu fiquei ali, olhando pro teto, tentando lembrar quem eu era antes de me tornar essa sombra produtiva. Que sorri para todo mundo e chora no banheiro. Antes de eu ter que justificar o meu cansaço.
E eu me culpei. Me culpei por precisar parar. Me culpei por não aguentar. Por não ser forte o suficiente. Eu queria tanto. Mas sabe de uma coisa? Eu tô exausta porque eu dei tudo. Eu dei o meu tempo, o meu corpo, a minha sanidade, para manter de pé uma vida que não cabia mais em mim. E hoje eu não quero ser heroína de nada. Eu quero ser inteira. Ainda que isso leve tempo. Eu não sei quem eu sou ainda, mas eu sei exatamente o que eu não quero mais ser. Não quero mais ser aquela mulher que diz que tá tudo bem, mas com uma na garganta. Nem aquela que valida a si própria com base na sua produtividade. A que aceita migalhas de descanso e chama de gratidão. Eu tô voltando devagar. Um café por vez. Um banho. Uma caminhada curta. E cada vez que eu respiro fundo, sem sentir culpa, é como se eu estivesse dizendo para mim mesma: bem-vinda de volta. E olha, eu estou me redescobrindo bonita nesse vazio. Bonita porque eu existo. Bonita porque eu não tirei minha própria vida. Eu tô viva. E talvez recomeçar seja isso. Ficar quieta o suficiente para ouvir o coração aprender a bater de novo. E ele tá batendo de novo. Eu acho que a minha vida é um esboço inacabado. São tantas tentativas de contorno, de cor, de silêncio. Eu desenhei o amor e ele escapou pelas bordas. Mas as pessoas sempre dizem que eu sou discreta, delicada, poética. Mas na verdade, eu sou um furacão por dentro. Eu sou pura intensidade guardada. E isso cansa. Já fui a garotinha que desenhava porque o mundo gritava demais. Agora eu sou a mulher que grita para que o mundo não me apague. A solitude sempre foi meu refúgio. Mas ultimamente o eco dela me assusta.
Quero uma vida que me caiba. Um abraço, com carinho, sem moldura. Repete a última frase. Eu quero uma vida que me caiba. Um carinho, um abraço, sem moldura. Eu cansei, pai. Eu cansei de pedir desculpas por ser quem eu sou. Cansei de andar torto pra caber num mundo pequeno. De ser o erro da sua história. Eu sei que você passou fome, lutou pra colocar comida na mesa, que o mundo te ensinou a engolir tudo que você sentia. Você não percebe que me ensinou exatamente a mesma coisa? A engolir tudo. E eu engoli tanto que agora tá aqui, apertado. Eu não quero ser só mais um sobrevivente. Eu quero ser livre, pai. Eu quero ser rico, sim, milionário, mas não do seu jeito. Não trocando minha alma por silêncio. Eu quero ser ouvido. Eu quero que você olhe pra mim e veja que eu sou um homem. Um homem com voz, com corpo, com sonhos. Um homem que ama outro homem. E isso não me faz menor. Isso me faz inteiro. Só queria que você olhasse pra mim uma vez e dissesse que tem orgulho de mim. Que ainda sou aquela mesma criança que te esperava todo dia. Você me dizer, tô aqui, filho. Mas você não consegue dizer tudo bem. Eu digo por nós dois. Tô aqui, filho. Só que dessa vez eu acredito. Todos os dias eu acordo pra caber numa roupa, caber num cargo, caber na porra do perfil profissional. E sempre Espera um pouquinho o som. Respira, não é nada pessoal. É só o mundo que não pode parar pra gente fazer nosso cinema. posso começar de novo? Pode, vai ter que ser. E respira. Tenta não fechar o olho no porra. Tenta jogar isso pra fora, pra ele. E a primeira frase um pouquinho menor de tamanho, de intensidade. Depois vai crescer lá na frente. Todos os dias eu acordo para caber. Todos os dias eu acordo para caber. É isso aí, é isso aí. Chegou a essa conclusão agora. Todos os dias eu acordo pra caber. Caber numa roupa, um cargo, na porra do perfil profissional. Quanto mais eu tento, mais eu me perco. E me transformo num crachá, num relatório, num parabéns, você se esforçou. Ou em você tem futuro aqui,
Mas que futuro? Se o meu corpo luta para voltar ao passado todos os dias. Outro dia eu fui em uma aula de pole dance. Era para ser uma brincadeira. Aqueles convites que você ri para não parecer nervoso ou com medo. Quando eu subi naquele tubo prateado, rígido e exigente, meu corpo começou a se lembrar do que ele era. Então eu chorei. Chorei sim, porque eu nunca imaginei que eu iria me encontrar de ponta cabeça. Mas aí voltaram aquelas vozes. Ah, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de gay. Isso é coisa pra quem quer se aparecer. E eu tentei não aparecer. Eu tentei desaparecer novamente. Mas aí já era tarde, porque o corpo tinha despertado. E quando o corpo acorda, ele não quer dormir de novo. Hoje eu volto aqui pro escritório para trabalhar com um grande segredo. Um segredo brilhante. Ninguém imagina que um dos homens mais importantes do financeiro, ele gira, ele voa, ele brilha em silêncio. Talvez eu largue tudo um dia e abra um estúdio de pole dance. Ou talvez não. Mas isso me cabe. Eu sei e isso me cabe. Eu sei que aqui dentro de mim tem uma força reluzente que não precisa de validação nenhuma para poder brilhar. E um dia, essa força não vai aguentar mais. Ela vai vencer o medo e vai escapar. Não, escapar não. Ela vai saltar. Ela vai segurar naquela barra, girar lentamente esse mundinho de ponta cabeça. E eu vou morrer de rir. Eu vou morrer de rir. Todo mundo quer vencer. Engraçado é que ninguém me ensinou a vencer. Ninguém me deu as coordenadas certas. Eu viajo, eu rio, eu malho, faço terapia. Saio com meus amigos. Posto foto. Faço relatórios. Semanalmente. Demonstro meus sentimentos, mas não muito. Sou um pouco espiritual, na medida certa, é claro. Me conecto com as pessoas, mas sem muita profundidade. Sem falar a verdade na cara delas. Sem dizer o que eu tô sentindo mesmo. Mas só o que elas querem ou precisam ouvir naquele momento. Eu sinto falta daquele menino que dançava na frente do espelho.
que cantava sem se preocupar se estava desafinando ou não, que conversava com as pessoas sem ter que demonstrar uma personalidade do jeito certo. Sem criar máscara para se encaixar nos lugares. Mas hoje tudo é curtida, é jeito certo. Jeito certo de se colocar, de estar presente, de se abrir. Eu tô cansado disso já. Eu tô exausto. Eu não aguento mais isso. É tudo numa velocidade absurda. Ninguém é amigo de verdade de ninguém. Ninguém te escuta. Fala, mas ouvir mesmo? Não. Ninguém ouve. Eu queria ser homem, sem ter que mostrar ou provar minha masculinidade para as pessoas o tempo todo. Eu queria só ser eu mesmo. Eu queria ser uma versão mais madura do que eu era antes. Só que sem as travas. Sem tanta dor. Eu só queria ser. Sentir. Viver. De verdade. Só queria viver de verdade. Porque eu tô exausto. Eu tô exausto disso. Tá ouvindo? Eu tô exausto. Chega de ser assim. Eles me disseram que eu adequo a vaga. Bonito isso, né? Adequo a vaga. Será que é uma outra maneira de dizer que eu posso ser controlado? Às vezes eu lembro daquele menino cheio de sonhos, cheio de vontade de fazer as coisas, e agora eu me vejo aqui nesse corredor do capitalismo. Eu tava tanto querendo isso e agora que eu consegui, não sei se é o que eu quero. Pra mim, quando eu era criança, eu achava que o grande sucesso era fazer aquilo que eu amava. Tô aqui feliz porque eu vou ganhar mais dinheiro agora.
loucura. Eu tinha expectativa de que tudo seria diferente. Tinha aquele pensamento infantil de que no final tudo vai dar certo. Esperança no fim do túnel, de que e acaba que mesmo lutando contra isso, a gente exige essa ganância, essa ambição. Que besteira. Que besteira. Que besteira. A única ambição que eu tenho é de ser verdadeiro, de ser eu. Eu sempre gostei de ver gente sorrindo. Aquele sorriso que estoura no ar, sem defesa. Quando eu comecei, eram festas pequenas. Uma fantasia emprestada, um sonho enorme. Hoje a empresa cresceu. Tem funcionário, tem nota fiscal, tem fila de espera. E eu? Eu sou o príncipe. O príncipe e o servo do meu próprio reino. Eu sei que quando acaba, sou eu quem vou para a lavanderia com a roupa do Shrek. Eu fico fantasiado o tempo todo de alegria. De Mickey, de príncipe, de super-herói. Mas quando eu tiro a fantasia, é como se eu não lembrasse do meu rosto. Eu sempre fui sonhador. Aquele garoto que acreditava na Disney, que acreditava no bem vencendo o mal, no amor que muda o mundo. E eu ainda acredito. Mas o mundo não acredita mais nada. Eu sei que quando eu coloco a cabeça do Mickey, ninguém me julga, ninguém me questiona, mas ninguém me vê. Eu queria rir sem o rosto tampado. Eu queria não ter que fingir o tempo todo. Talvez esse seja o meu desafio. Ter que tentar buscar essa emoção, essa alegria do meu primeiro evento, do meu primeiro dia. Lembrar que o que eu faço é tornar o dia daquelas pessoas o dia mais especial da vida delas. Talvez se eu conseguir isso, lembrar dessa alegria, eu entenda que o espetáculo sempre foi esse. Ser eu. O homem que faz e o menino que acredita. E viver feliz para sempre. Às vezes eu sinto que nasci em outro tempo. Que o mundo cobra demais de quem ainda acredita em plantar. Eu
queria sentir o chão. Eu queria ouvir o vento dizer pra mim que existe vida além das telas. Minha avó sempre dizia que cada coisa tem seu tempo. Que o feijão só cresce se a água e o sol estiverem em acordo. Eu sinto meu corpo ser chamado pela terra. Mas o mundo grita. Anda logo. Produz. Mostra resultado. E eu tento. Só que quanto mais eu tento, mais eu me perco de mim. É uma luta diária entre o que o coração pede e o que o boleto exige. Mas hoje eu entendi que meu papel talvez seja esse mesmo. Não se encaixar. Ser a pausa. Mostrar para esse mundo acelerado, ritmo, silêncio. Eu não quero ir contra a modernidade. Eu quero transformá-la. Eu quero mostrar para as pessoas que elas também são árvore, que elas também são terra. Mas que elas também precisam de sombra e sol. Eu vim pra mostrar que começa aqui, ó, na alma. Eu sinto aqui dentro se aproximar, faz o doce perfume de uma primavera. Sabe o que é estranho? O silêncio. Antes o silêncio era insuportável. Era quando o corpo tremia, o mundo girava. E eu precisava de qualquer coisa para não sentir. Hoje o silêncio ainda dói. Mas é outro tipo de dor. É dor de estar vivo. E é linda às vezes. Hoje eu olho para essa casa. O sorriso dela ainda ecoando pelo corredor. Meu pai dormindo na poltrona. E eu penso, eu quase perdi tudo isso. Por nada. Por nada. Por causa de um vazio que eu chamava de prazer. Eu lembro da clínica. Lembro do frio. Da gente tremendo junto. Um olhando pra cara um do outro. Só vendo desespero. Agonia, aflição. Mas lá no fundo, bem no fundo, eu sabia que eu ainda podia algo de bom. Eu queria ver a luz no fim do túnel. O resto de mim. E foi por eles. Por ele, por ela, que eu decidi voltar. Voltar a sentir fome.
medo, vergonha. Voltar a sentir, ponto. Hoje eu sinto medo todo dia. Todo dia. Mas é o medo que me mantém acordado. Porque eu sei o preço da queda. Eu sei. Mas também sei o gosto da vida. Minha filha hoje me desenhou com uma capa de super-herói. Eu quase falei pra ela: não, filho, papai não é isso. Mas depois eu pensei, talvez seja. Talvez seja. Porque eu levanto todo dia e luto sozinho contra um monstro invisível. E ainda chega a tempo de vê-la sorrir. Quarenta e cinco. Quando eu era menino, achava que ia estar tudo resolvido, homem feito, resposta para tudo. Que nada. Tudo diferente do que eu imaginava. Mais perguntas e dúvidas do que nunca. Minha equipe tem a metade da minha idade. Eles falam de futuro como se fosse uma partida de videogame. Tudo pode. Só que me faz pensar onde que eu parei de sonhar. Eles me chamam de tio, eu rio, mas dói. Tenho a sensação que eu fui figurante na minha vida. Meu corpo denuncia já. Não me recupero como antes. Não acompanho o ritmo das paixões. Não faço o que eu fazia. E tem meus pais. Antes eles eram meu abrigo. E agora eu sou o abrigo deles. Isso me assusta tanto. Será que eu vou dar conta? Quando eu vejo a velhice deles, é como se o tempo estivesse me espreitando ali na esquina. Eu paro e me pergunto: o que eu fiz na minha vida? Trabalhei, ganhei dinheiro, comprei coisas, paguei contas. E daí? E eu? Onde que eu me perdi nesse caminho? Tem vezes que eu queria mudar. Mudar de carreira, mudar de amor, aprender um curso novo, viajar, dançar. Dançar, nossa, como se meu corpo pudesse tudo. Eu vivi um medo. Será que eu não perdi tempo? Será que não é tarde demais? Às vezes eu penso que não, tenho tempo. Mas às vezes falo, acho que passou.
Amanhã, quando tocar o despertador de novo, eu ir pro trabalho. Entre um café e outro, entre uma reunião e outra, quem sabe eu começo a sentir algo diferente. Queria tanto acreditar que pode mudar, que pode começar uma coisa nova. Acreditar que é possível estar começando uma fase que vai ser a melhor fase da minha vida. Fala o que você tá sentindo. Daí, como se esse texto continuasse, só pra eu ver um negócio. Muitas vezes eu fico vendo que agora o tempo tá correndo mais rápido do que eu imaginava. Será que o que estou fazendo vale a pena? Parece que antes só ficava... não tinha ideia do tempo, mas agora... cada dia parece que conta muito. Quando fala de um ano, nossa... um ano pra mim envolve tanta coisa agora. Os pais podem morrer. Parece que agora eu não quero que o tempo corra, mas ele tá correndo muito rápido. Dá medo. Mais um. Mais um que fala de energia, de espiritualidade. Não sustenta o olhar nem por 3 minutos. Mais um que fala de universo, mas não tem ideia do que é silêncio. Isso é tão estranho, porque eu sinto amor como uma força viva aqui dentro. Uma pulsação divina, uma frequência. E aí eu olho para o lado, tá todo mundo com medo de sentir. Com medo de amar, de se jogar, de viver, de se libertar. Será que é o mundo que tá tão vazio? Ou eu que tô cheia demais? Eu que sinto demais? Não, porque às vezes parece que eu transbordo num tempo que as pessoas são um monte de copo, assim, tudo rachado. Ou será que fui eu que entendi tudo errado? Não sei. Só sei que eu sinto amor. Eu sei que é o amor. Eu sinto todo dia. Na natureza, no vento, num abraço apertado, sincero. Eu sinto o amor numa prece antes de dormir. Ele é real, existe. Só que toda vez que eu tento pegar ele com as minhas mãos, que eu tento viver isso a dois, ele escorre. E isso é muito mais forte que eu. Não tem o que eu possa fazer. Então, assim, o que é o amor hoje em dia? Talvez seja... sei, um ato de resistência. Resistir a essa pressa, a essa superficialidade, a minha vontade de desistir. Sei lá.
Só sei que eu não quero mais amores de meia tigela. Esses amores de meio de caminho que terminam no emoji. O que eu quero pra mim é alguém que me veja pelo que eu realmente sou, inteira. Luz e sombra. Alguém que consiga lidar com a inteireza da minha existência, com o real. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que me bastar. E eu vou me cuidando para que quando esse tipo de amor chegar, não encontre em mim uma ferida aberta, mas um templo inteiro. Me chamaram de tudo, de atrevida, de louca, de puta, mas nunca tiveram a coragem de chamar o meu nome, porque o meu nome estava atrelado à liberdade. Naquela época, mulher artista era pecado, e eles me julgavam, mas eu subia no palco, eu vestia a roupa que eu queria, eu ia de peito aberto. Eles me queriam dócil, dondoca, mas não era isso que eu queria. Eu subia nos palcos porque eu sabia que se eu não abrisse aqueles espaços, ninguém viria abrir espaço para mim. E eu gritava para os jornais, para as revistas, para todos, para o palco. Então eu segui esse caminho que era a arte. E tinha todos os preconceitos, tinha todas as formas de opressão. Mas a gente protestava, a gente ia lá e conquistava. Mas foi difícil, não foi fácil. Muita dor de ser mulher. Eu afetava muitos homens, porque eles não queriam uma mulher forte, uma mulher que se bastava. E eu fui conquistando cada tempo, cada espaço, cada produção, cada espetáculo, e era genial. Foi genial, era algo assim magnânimo, não é? E aí, mas não foi fácil, porque eu fui rachadura, mas é através da rachadura que vem a luz. E eu fui rachadura. Eu fico pensando nessas meninas novas, essas meninas atrizes que estão aí chegando, e eu penso, valeu a pena. Só que eu penso que eu fui cicatriz. No palco eu era cicatriz. E eu digo que é por aí, que a arte é feita de cicatrizes. Então eu digo, venham meninas novas, mas não esqueçam que subir no palco não foi fácil. Foi cicatriz. E digo, valeu a pena. E se precisar, eu faria tudo outra vez. E ver toda essa nova geração brilhando. Ninguém consegue apagar o brilho. Não conseguiram apagar o meu brilho. Não conseguiram me parar.
não conseguiram me manipular, porque a arte é livre. Então gritem, meninas, gritem, gritem, avante, vai em frente, porque é tudo magnífico. Ser atriz, ser produtora, lutar contra a sociedade opressora, porque o teatro é isso, o teatro é protesto, o teatro é o grito dos oprimidos, é criar, é soltar, é gritar para o mundo sobre a nossa dor, que é o nosso personagem diário. Temos que ter responsabilidade, temos que ter comprometimento com a arte, com a nossa arte. É a nossa responsabilidade. É vó, é. Dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz.